Joãozinho Ribeiro. Entrevistar a advogada doutora Cristiane Culibaba Ishi. Boa noite, doutora. Boa noite, Joãozinho. É um prazer ter a senhora aqui. O prazer é meu, todo estar aqui e poder esclarecer ao cidadão, né, toda e qualquer dúvida que ele tem. Legal. Quanto tempo já de atuação na área como advogada? Ou na área? Estou na atuação há 5 anos, né, como assessoria e advocacia. Certo. E a senhora atua em qual área específica, doutora? São 3 áreas, criminal, civil e trabalhista. 3 áreas. Isso. E o escritório da senhora fica na onde, para essa pessoa que está ligada com a gente? O escritório fica em Pinhais, né, exatamente na Avenida Iraí, 1512, em anexo ao posto Shell, Sinal Verde, sala 7. E o telefone para contato? 3667-4591 e também o plantão, 9151-4849. Essa pessoa que está ligada com a gente, se quiser ligar para a senhora no 9151-4849, tirar algumas dúvidas, alguma orientação jurídica, exercer o direito do cidadão, pode ligar nesse momento para a senhora? Sim, pode ligar nesse momento, a qualquer momento. Então a senhora está em Pinhais, mas trabalhava sempre em Pinhais ou veio para Pinhais? Não, é que eu moro em Pinhais desde nascida, mas já trabalhei bastante tempo em Curitiba e conheço toda a região metropolitana também, por advogar em vários fóruns, né? Doutora, eu faço uma pergunta para a senhora sabe que eu também estou como vereador no município de Pinhais. Hoje eu recebi lá o Vavá, que é morador do Jardim Cláudia, e eu encaminhei ele para uma oportunidade de trabalho, e ele estava me falando o seguinte, que ele já está no momento de se aposentar, e ele não pôde se aposentar porque tem 2 empresas que não depositou o FGTS para ele, e já faz algum tempo. Eu já aproveito e faço essa pergunta para a senhora, será que ele pode exercer esse direito de entrar na justiça para fazer que essa empresa pague o FGTS para ele, já que a senhora também faz o trabalhista? Sim, com certeza, ele pode entrar na justiça, né, por meio de uma advogada e pleitear esses direitos de fundo de garantia que o próprio empregador não depositou, né? E com certeza esse direito dele será sanado, né, por meio do judiciário. Mas já faz mais de 5 anos, não tem problema? Sim, tem problema, mais de 5 anos. Não, são 2 anos o direito de pleitear qualquer verba trabalhista, com a exceção do fundo de garantia, que certo. São 30 anos. Caramba, então ele se livrou. Se livrou ele dessa, pode entrar. ele pode pleitear os direitos dele. Viu como é que é importante? De repente você que está em casa, essa pergunta que eu trouxe aqui para a doutora, de repente serviu para você também. Exato. Agora, doutora, outra pergunta que eu faço para a senhora em nome das nossas pessoas que estão em casa. Pensão alimentícia. Como fazer para exercer o direito? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que não se casou, ela teve um relacionamento com um cidadão. Vou citar o caso da Franciele, que nós ajudamos ela no programa de ontem. Ela se envolveu com um rapaz, o rapaz acabou engravidando ela, e o rapaz, pofou o pelo, foi embora. Como ela faz agora para exercer o direito de pensão alimentícia? Se ela está grávida, o nome da ação é alimentos gravídicos. Então, também por meio de um advogado, ela pode pleitear esses direitos já na gestação, o que será, na sequência, convertido em pensão alimentícia de fato, né? Para daí o nascituro depois com a vida. No caso, ela já tem a criança. Ela já tem. Então, só pleiteia o direito de pensão alimentícia. Aí a gente vai usar o binômio, que a gente chama necessidade e possibilidade, do pai, né, do genitor, para que a gente chegue no valor, para sim o juiz determinar exatamente quanto a criança deva receber. E agora tem um agravante. De repente, essa pergunta que eu faço para a senhora é uma pergunta que muitas pessoas que estão em casa, principalmente as mulheres. E o cidadão fala que o filho não é dele. Ela sabe que é dele. Mas ele fala, não, o filho não é meu. E aí, o que fazer numa situação dessa? Junto com esse pleito de pensão alimentícia, provavelmente, né, ele vai se defender dizendo que o filho não é dele. Aí vai se pedir um exame de DNA. E no momento, se ele deve fazer o exame. Se ele se negar, a justiça entende que ele admite ser o pai. Entendi. Agora, fazer uma pergunta para a senhora de aluguéis. Essa pessoa que está me assistindo agora, de repente você tem casas de aluguéis e fez um contrato. A pessoa de repente fez um contrato de aluguel lá de... Qual o mínimo para fazer um contrato de aluguel? Em termos de valores? O contrato. 1 ano. 1 ano. 1 ano. O período é 1 ano. Não pode ser menos de 3 meses, 4? Não pode ser. A lei não permite. Tem que ser no mínimo 1 1 ano. Tá. Ele fez
esse contrato com a pessoa e o inquilino deixou de pagar os aluguéis, não paga a luz, não paga a água, ele pode, de alguma forma, pedir, e o inquilino também não quer sair. O que fazer numa situação dessa? A partir do momento que o inquilino não cumpra mais com o dever de pagar o aluguel e as demais contas, né, que são anexas ao aluguel, que seria a luz e a água, o proprietário da casa, o locador, pode entrar com uma ação de despejo. E dessa forma ele vai conseguir retirar o inquilino, mesmo que seja com força policial. Sério? Consegue? Sim, consegue. Então, legal. Agora eu faço uma outra pergunta para a senhora, aproveitando a audiência das pessoas que estão em casa. E você que tem uma dúvida e quer falar com a doutora agora, o telefone está aqui no rodapé do seu vídeo, 9151-4849. Ela tem uma equipe para atender você agora, nesse momento. Vamos falar agora, nós falamos do inquilino, que não queria sair, agora vamos falar do proprietário do imóvel. Já falamos do proprietário do imóvel, né? Agora vamos falar do inquilino. O inquilino, ele está pagando, ele fez o contrato de 1 ano, ele está pagando certinho e o proprietário precisa da casa. Antes desse 1 ano, ele pode pedir para o inquilino para que saia? Antes do contrato vencer, ele não pode pedir desde que ele preencha alguns requisitos, que são as exceções. Seja para uma benfeitoria na casa, uma modificação na casa, né, uma reforma em si, ou mesmo para ele morar. Aí, nesses casos, ele pode pedir e tem que dar o mínimo de 30 dias para que o inquilino possa se resguardar dos seus direitos e também deverá pagar uma indenização, o que deverá estar prevista no contrato. Por isso que tem que tomar cuidado quando for formular um contrato, né, doutora? Exatamente. As cláusulas. Exatamente. Que de repente a cláusula é bem pequenininha. Tem que tomar muito cuidado com qualquer contrato, porque ele pode não só estar mal elaborado, como em desconformidade com a lei. Então é sempre bom procurar um advogado. Falando no contrato, que força que tem judicialmente o contrato? Desde que ele não infrinja nenhuma lei, que ele não vá em contrário ao nosso Código Civil ou à própria Constituição, ele deve ser cumprido na forma que for estabelecido. A consulta, essa pessoa que está em casa tem uma orientação. A senhora cobra a consulta, doutora? Para orientar a pessoa? Depende do caso. Se tiver muita complexidade, sim, a gente cobra uma consulta. Agora, se for para dar apenas uma informação, uma simples informação, a gente está lá à disposição. E o telefone da doutora está aqui também no seu vídeo. O plantão, né, doutora? O 9151-4849. E de repente essa pessoa que caiu preso, o pai ou a mãe, precisa que a senhora vá lá e tire a pessoa, na hora não dá para tirar, né? Depende do caso. Sério? Fazer o quê? As prerrogativas do advogado. Exatamente. Né? Então tá bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a doutora. Trabalhista, doutora. Essa pessoa que está nos assistindo, de repente ela trabalhou numa empresa, foi mandado embora, ou foi mandado embora, o homem ou mulher. Quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas de rescisão do contrato de trabalho? Sabe que essa é uma pergunta que aparece muito no meu escritório, as pessoas com dúvida, né? É bom esclarecer realmente, porque as pessoas, inclusive, podem requerer uma multa, caso não seja cumprido, né, o que está estabelecido em lei. Então, assim, depende. Se a pessoa não cumpriu o aviso prévio, né, a empresa tem 10 dias para que seja pago, né, todas as verbas rescisórias. Se ela cumpriu o aviso prévio, né, determinado pela empresa, ela terá no máximo até o primeiro dia subsequente. Então, seria um dia útil para pagar as verbas rescisórias, né? Isso está no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta para a senhora trabalhista ainda. Quanto tempo o empregado tem para buscar os seus direitos na justiça? Como a gente já tinha mencionado, né? São 2 anos, a partir do momento que a pessoa seja demitida, seja feita a rescisão do contrato de trabalho. Então, são esses 2 anos que ela tem para procurar os seus direitos, procurar o advogado, esclarecer o que aconteceu, para daí, então, o advogado pleitear perante o Poder Judiciário. Caso esses 2 anos ultrapassem, né, e ela não venha buscar, mesmo que ela tenha direitos, ela não vai conseguir, porque estará prescrito. Então, fique atento, você, né, que saiu do emprego e ainda está em dúvida se vai ingressar com uma demanda trabalhista ou não, você tem esse prazo de 2 anos estabelecido pela lei. Vale a pena entrar uma demanda na justiça? O empregado, no caso, contra a empresa? Se os direitos da pessoa, do cidadão, foi sanado, sim.
Vale Caso a pena, contrário... sim. Caso contrário, não, né? E também sempre vale um acordo, né? Mas sempre a senhora vale sabia, doutora, que tem pessoa que não tem nada para... A empresa pagou direitinho os direitos da pessoa e mesmo assim ele entra contra a empresa. Aí é má fé, né? Aí não dá para entrar. A gente tem que preservar o direito de todos, de um lado e do outro, exatamente. Doutora, vou fazer uma pergunta agora criminal para a senhora. Pois não. O que é um furto privilegiado? O furto privilegiado é considerado quando a pessoa é primária, ou seja, nunca tenha cometido um crime antes, né? E seja alguma coisa muito simples, né? De repente entrou no mercado e levou embora um sabonete porque não tinha para tomar banho, né? Isso seria considerado um furto privilegiado. O que ele vai ter de privilégio? Ele vai ter um atenuante na pena, uma diminuição quando o processo encerrar-se e ele for condenado. Tem outra pergunta aqui, ó, que nos chega. É necessário o patrocínio de advogado para impetração de habeas corpus? Interessante essa pergunta. O que é isso aqui? Habeas corpus. Habeas corpus. É para você... É o linguajar de vocês. Isso. Mas é para você atingir a liberdade da pessoa quando ela for restrita. Né? Então é no caso de pessoas que foram detidas. É interessante esse assunto porque há pouco tempo foi lançado nas redes sociais que uma pessoa presa de dentro da penitenciária pleiteou seus direitos num lençol e mandou para o judiciário. Esse seria o habeas corpus. Então não é necessário advogado. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que estiver detida, a partir do momento que a sua liberdade seja restrita, ela pode pleitear o habeas corpus e não precisa ser no papel, pode ser no lençol, como é o caso desse cidadão que está rodando aí nas redes sociais. Parabéns pela resposta, hein, doutora? Doutora, vamos falar agora do direito do consumidor. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. O consumidor pode se arrepender de uma compra feita pela internet? Essa também é uma pergunta bem interessante que muitas pessoas elas confundem. A compra pela internet, telefone ou outra forma que não seja pessoal, né? E elas acham que os dois têm o mesmo prazo de arrependimento, que é 7 dias que estabelece o Código do Consumidor. Então, eu vou esclarecer aqui para todos vocês que estão me assistindo. O prazo de arrependimento são 7 dias pela internet, pelo telefone, de qualquer modo que não seja pessoalmente. Se você for na loja e tirar qualquer eletrodoméstico, uma cama, o que você comprar dentro da loja, a partir do momento que você fechar a compra, você não vai mais poder se arrepender. Mesmo que você não gostou do produto, que o produto não te agradou mais. Ainda assim, né, eu esclareço que se o produto tiver defeito, né, alguma avaria, aí sim, aí você pode ir lá e buscar os seus direitos dentro de 30, 90 dias, dependendo se o produto for durável ou não. Então, assim, ressalta-se, o arrependimento por você não gostar do produto é apenas pela internet 7 dias. Deixa eu correr aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do divórcio. O divórcio pode ser feito em cartório, doutora? Sim, pode ser feito via cartório, extrajudicialmente, como a gente chama. Precisa de um advogado e tem alguns requisitos. Não pode haver filho menor e ambas as partes têm que aceitar todas as condições. Vou fazer mais uma pergunta para a senhora. O imóvel locado pode ser considerado bem de família? Bem de família é imóvel que não pode ser empenhorado, né? Para esclarecer. Ele pode sim ser considerado bem de família se aquele aluguel venha se reverter em benefício da própria família. Somente neste caso. Doutora, tem muitas perguntas para fazer para a senhora. Com certeza. A senhora, eu já convido a senhora para vir futuramente no nosso programa. A senhora pode vir? Sim, com certeza. Obrigada. Legal. Mas antes de eu me despedir da senhora, vamos deixar o telefone da senhora aqui na tela. Doutora Cristiane Culibaba Ishi, quero mandar um abraço muito especial para o seu esposo que está nos assistindo. Obrigada, mais uma vez o nome do maridão? Luciano Ishi. Tem filhos Tem também? Tem filha, Nayara Culibaba Ishi. Obrigado, doutora, por ter vindo. Eu que agradeço. Deus abençoe. Mais uma vez, rapidinho, o endereço da senhora. Avenida Iraí, 1512, sala 7, anexo ao posto Sinal Verde. E é bom agendar o telefone da doutora, ó, 9151-4849.